Seja bem-vindo ao Housingcast, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 26. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. Hoje, mais um episódio especial. Hoje nós estamos aqui com um corretor que tem se destacado nos últimos anos aqui na nossa cidade. Nós tivemos o privilégio de conhecer ele recentemente, batemos um papo com ele lá na nossa imobiliária essa semana e pudemos ver o porquê que tem tido tanto destaque assim. Nós tivemos aqui vários convidados que citaram o nome dele. Em algumas ocasiões também em eventos, em meets, em lançamentos, também ouvi o nome dele. Então hoje nós temos a honra e o prazer de receber Thiago Casarotto. Seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado por essa apresentação. Eu vou fazer o Pix para vocês. A gente já tinha combinado R$500 do Pix. Para cada. Para cada. Mas é isso, um prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, por dedicar aí esse tempo. A gente estava até comentando aqui agorinha sobre a questão da agenda dele, isso você vai falar um pouquinho mais depois. Mas para o nosso público te conhecer, para quem está acompanhando aí essa jornada, já foram 25 episódios, já foram 24 para o ar. Então, se você ainda não é inscrito no canal também, já se inscreve. Para poder acompanhar a nossa jornada daqui para frente. Tem muito conteúdo já postado, muita coisa boa. E o Thiago está aqui hoje para agregar mais uma vez para o nosso podcast. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua jornada, de como que começou a corretagem, tá? Há quantos anos no mercado, como que foi, enfim. Certo. Para a gente chegar no momento presente e aí sim, de fato, a gente destrinchar aí essa nova fase sua, vamos dizer assim. Exato. É importante a gente começar realmente do começo, porque, dando um spoiler do que eu vou falar, na minha carreira, eu já passei por diversos momentos e diversas posições de corretor. Eu comecei como corretor de imobiliária, eu fui trabalhar em construtora e agora eu acredito, eu já fui gerente, no primeiro momento eu já fui gerente de equipe. E agora, nesse momento, eu estou como autônomo. Mas vamos começar pelo começo, tá, pessoal? Pra gente não se perder. Eu comecei, na verdade, eu tenho a data precisa, dia 14 de agosto de 2013. Ou seja, esse ano eu tenho 11 anos de mercado imobiliário. E eu comecei na Casa X com alguns convidados que já vieram aqui. Sim. Acho que você já deve estar... ligado. Quem assiste aqui conhece o pessoal da Casa X. Sim. Só das antigas. Pessoal das antigas. E eu comecei lá na Casa X como corretor. Lá eu me destaquei por uma coisa essencial. Que eu gostava de dar... Olha, eu gostava de dar treinamento. Eu começava uma pessoa nova. Eu, por vontade... por gostar, por querer fazer mesmo, assim, eu não era remunerado por isso, nem nada. Acontecia de forma espontânea. Era seu mesmo. Espontânea, era meu. Eu chegava, dava treinamento pra pessoa, tudo mais, né? Na época, o meu gerente, que era o Thiago Brito, ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, aí eu tô vendo você dando treinamento pra galera, eu vou pedir pra que você, eu tô com um novato aqui, o Rogério, ele nem era daqui de Campo Grande. Ele tá começando agora, vamos fazer o seguinte, cara, olha, eu vou te dar um percentual de comissão do que ele vender e você treina o cara. E eu treinei o cara se destacou, foi campeão de venda. Olha. Não é porque o cara performava muito bem e tudo mais, né? Ele realmente tinha uma mentalidade diferenciada, mas eu percebi que, pra mim, poxa, a primeira experiência minha treinando de maneira remunerada, eu falei, cara, isso aqui pode dar certo. Faz sentido. Exato. Gostei disso. Gostei disso, né? O tempo foi passando, a Casa X se dissolveu, né? E depois de algum tempo, Murilo Barros, que já participou aqui, tava na MRV. E me liga, fala assim, Casarotto, eu preciso conversar com você. Tem um cargo aqui que é tua cara, aqui dentro da MRV. Falei, tá, beleza, vamos lá. A gente se encontrou no Habib's, pra almoçar. Né? Pra almoçar. Finado Habib's. Finado Habib's. No finado Habib's pra almoçar. Almoçamos lá e ele falou assim, Casarotto, é o seguinte, né? MRV tem um cargo que é multiplicador, né? E é sua cara, velho. É sua cara, mano. Sua cara, você tem que ocupar esse cargo. Ele tava como gerente de equipe lá. O multiplicador, o que é? Ele treinava os novatos, desenvolvia os gerentes para que a gente pudesse performar mais e tudo mais. Então, ele era um cara muito ligado à performance, treinamento e capacitação de pessoas. Ele fazia parte
vamos dizer assim, da diretoria, né, da empresa, local, claro, Sim. mas muito mais focado nas pessoas. Então, vamos lá. Fiz entrevista, passei no processo seletivo, comecei a trabalhar como multiplicador. Trabalhar como multiplicador isso foi de 2016 a 2019. Dentro da MRV, eu ganhei um baita destaque. Eu rodei Brasil, eu fui para muito lugar. Olha, Fui até para Manaus, para vocês terem ideia, né? olha. Pela MRV, né? Então a gente rodou bastante, rodei muito lugar. Só que tinha uma coisa que esse é o ponto chave, sabe? Para que a gente comece a desenhar o que eu estou vivendo hoje, o meu método de trabalho, a Sim. forma que eu desenvolvo o meu trabalho hoje, o ponto chave tá na saída da MRV. E eu vou explicar. Quando eu tava como autônomo no começo, era um começo muito difícil, sabe? Sim, Todo sim, começo de qualquer corretor, se o sim. cara falar, é muito fácil, Não alguma é. coisa tá errada. É, aham. Duvide, né? Não, É. Desconfie. Então, o meu começo na É. KTX não foi É, isso a fácil. gente tá falando de quem vive realmente 100% da corretagem, Quem né? vive 100% da corretagem. E não usa Exatamente. como uma renda auxiliar, renda extra. Isso. Exatamente. Uhum. Eu, em nenhum momento, eu era corretor e outra coisa. Outra coisa, exatamente. Outra coisa e corretor. Aham. Sempre fui corretor. Uhum. O que acontece? O que eu não tinha na equação lá no começo na Casa X? Eu não tinha família formada, eu não tinha filho, era casado, comprei meu MRV lá e vamos Uhum. lá, deu, não deu, aperta. Hora que der, a gente paga as contas e por aí vai, e vamos embora, era eu e minha esposa. Uma realidade meio que comum, padrão do brasileiro no natural, né? Natural. É. Quando eu tô na MRV, meu filho nasce, né? E eu sou assalariado dentro da MRV, e eu tenho aquele stay e tudo mais. Quando eu saio da MRV, eu falei, cara, eu fui atrás de algo que fosse CLT, eu fui atrás disso, né? Porque eu tinha o pensamento do que era o antes, e falei, cara, eu não vou viver aquilo ali tendo um filho. Já. Então, por medo, É. e aqui eu confesso, por medo eu falei, eu vou pro mercado segurador. Eu fiquei 1 ano dentro do Olha. mercado segurador. Eu não gostei. Não se identificou. Não me identifiquei, não é a Uhum. minha praia, não era Uhum. legal. Eu fui porque o mercado segurador é agressivo em remuneração. Sim, sim. Ele é bem agressivo em remuneração. Então, eles me remuneraram muito bem. Então, vamos embora, isso aí, vamos lá. Fiquei 1 ano, saí desse mercado, certo? Só que quando eu saio com outra mentalidade. Eu saio com aquela coisa da Fênix renovada. Eu falei assim, cara, eu vou pro mercado imobiliário, eu vou como autônomo e vai dar certo. E vai acontecer. Né? Ou seja, precisou desse 1 ano, né? Precisou desse 1 ano. Precisou Uhum. desse 1 ano fora, precisou desse impulso. Uhum. Né? Quando eu saio do mercado, eu acho que é aí que começa a minha grande história. Então, até resumir um pouco mais para que eu pudesse chegar nesse ponto. A hora que eu volto para o mercado imobiliário, eu volto para fazer uma proposta diferente para mim, para os meus clientes. Uhum. Eu estudo, eu falo assim, cara, eu ganhei um acerto bom, então eu tinha ali uns 4 meses tranquilo. Peguei o meu primeiro mês, perdão. Fui pra casa do meu irmão lá, passar o Natal, lá em Tangará, né? Um abraço pro meu irmão. Um beijo, amo muito você, André. E fui pra lá, fiquei um tempo com ele e passamos o Natal e a minha cabeça, sabe quando você tá assim no canto, numa rede, brincando assim, e minha cabeça, maquinando tudo que eu ia fazer. Minha cabeça não parava. Minha cabeça não... Foi uma catarse esse momento. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que fazer algo diferenciado, eu tenho que fazer algo diferenciado. E aí que começa a jornada de eu fazer o quê? Primeiro, eu vou criar um planejamento. E aí eu tenho que citar para você o Gustavo Borges, que é um dos meus grandes ídolos. Aquele cara que nadava aqui nas Olimpíadas, que a gente acompanhava. 4 Olimpíadas, várias medalhas, e ele é meu ídolo. E ele tem uma coisa que ele falou que para mim me toca profundamente, que é o quê? Ele, quando fez uma transição de nadador, De atleta, né? de atleta, para o mercado corporativo, que é onde ele atua hoje,
Ele chamou uma equipe de marketing para falar, vamos fazer a transição. A equipe de marketing perguntou, quanto tempo eu tenho para poder fazer isso? Ele falou assim, cara, um ciclo olímpico. Né? É o sonho de... Muito maduro, muito consciente no quesito tempo e preparação, né? Exato. E eu comecei a escrever minhas coisas como se fosse um ciclo olímpico. 4 anos. Eu não vou 6 meses, eu não vou pensar em 1 ano. Eu vou pensar em 4 anos. Primeiro ano, o que eu vou fazer? Segundo ano, o que eu vou fazer? Terceiro ano, o que eu vou fazer? Quarto ano, o que eu vou fazer? Eu me lembro que o começo, eu falei assim, eu tenho que dar o primeiro passo. Meu primeiro passo foi voltar para minha zona de conforto e vender MRV. Porque eu precisava ter de novo a rotina de corretor. Precisava voltar para aquele flow ali, né? Tinha perdido o contato com o mercado, né? Voltar. O atendimento, o mercado, o feeling, a pegada, a rotina. Eu precisava retomar isso. Eu voltei para minha zona de conforto temporariamente para poder vender MRV. Sim. Nem vendi tanto, não, gente. O objetivo nem era bombar de vender. Estar no game de novo. Estar no game, é me colocar no game. Acho que eu vendi 3 ou 4 MRV, 1 por mês, alguma coisa assim. Mas só que quando eu estava fazendo isso, eu já estava estudando avaliação mercadológica. Eu estava estudando o mercado que eu ia atuar. Eu estava desenhando todo o meu projeto. E qual que é o projeto que eu comecei a desenhar? Primeiro ano dos meus 4 anos. Eu precisava desenhar um modelo de negócio. Comecei a desenhar. Eu vou focar no quê? Apartamento. É o que eu vendi a minha vida inteira. Casa X, eu vendia Brookfield. Yes, Vitalitar, Green Life. MRV eu vendia o quê? Não preciso dizer, né? Apartamento. Se você pegar a minha carreira toda, sabe quantos terrenos que eu já vendi em 11 anos de carreira, Leandro? Chuta. 1. Acertou. Você acertou, eu dei spoiler. Devolve o Pix agora. Um terreno. E foi porque eu vendi um outro imóvel que foi dado como parte de pagamento. E o cara que pegou falou, cara, eu confio em você, é você que vai vender. Você que tá fazendo negócio. Você que tá fazendo negócio. É a continuação de um negócio. Né? Era a continuação do negócio. Eu não captei esse terreno, eu não fui atrás. E nada contra. Não é porque eu não gosto de terreno, gente. É porque eu desenvolvi um foco específico. Então, esse foi o primeiro ano meu. Eu preciso desenvolver um foco específico. Eu preciso desenvolver uma plataforma que venda. Eu preciso ter o quê? Digamos, aquela teoria do preguiçoso. O preguiçoso não é que ele trabalha menos. Né? Não é que ele não trabalha. Ele tem o mesmo resultado com menos esforço. Sim. Então eu falei, eu preciso desenvolver minha plataforma de vendas, eu preciso criar um modelo de negócio. Eu criei esse modelo onde eu atuo com apartamentos, a grande maioria são exclusividades. A grande maioria do que eu atuo são exclusividades minhas, porque eu presto um serviço que o mercado não tem o hábito de prestar. E aí tem uma outra particularidade desse nicho, né? Porque se tornou um nicho de apartamentos usados. Para você ter ideia, desde que eu voltei, isso foi em 2021, a gente está falando do ano de 2021 que eu volto. Eu vendi 3 unidades até hoje em planta. De 2021 para cá. Certo? Praticamente 1 por ano, vamos colocar. Coloca 1 por ano. E porque também deve ter acontecido, assim, não que você buscou, né? Exatamente. Aconteceu porque eu tenho já a minha carteira de clientes. Porque a melhor forma que eu percebi de fidelizar um cliente é o quê? É você ir na dor do cliente. A melhor forma que eu tenho de fidelizar é você conseguir... Poxa, o que você precisa? Eu preciso vender meu imóvel. Por quê? Porque eu estou numa transição de vida. Esse é o grande motivo. Olha, eu quero vender esse meu apartamento, eu quero comprar uma casa no Dama. Ok, você está numa transição de vida. Sim. Acabou uma história e você começa a outra. É isso, para mim, é isso que eu consegui enxergar. Sim. Certo? Aí o que acontece? O seu apartamento acabei de passar na frente do Bairretê, vi que tá reformando a entrada. Seu apartamento é um Bairretê. E aí, de repente, você coloca numa imobiliária, a imobiliária tá com foco e nada contra isso. É estratégia da imobiliária, tá, gente? Sim. Eu tô atuando aonde o mercado não tá dando a atenção que precisava dar. Esse é o meu segredo. Sim, com certeza. Tá todo mundo indo para um lado, você tá indo para outro. Eu tô indo para outro. Você tá indo na contramão do que é hoje o boom do mercado. Não fala contramão, fala a pista ao lado. Ao lado, exato. Que todo mundo poderia correr e ninguém tá correndo. O que acontece? Você tem esse apartamento, você precisa vender porque você quer comprar uma casa no Vilas Dama, receba.
Amém. Ainda ontem eu fui lá no Vilas Damas ainda. Né? Recebo. Receba. Recebo. E nós E aí- fomos lá. E aí, o que acontece? Você coloca no imobiliário, ela tira foto, posta nos portais, e é isso aí, valeu. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Por que que ela não dá o foco? Porque ela tem o foco no lançamento que tá tendo no momento, e nada contra a estratégia da imobiliária precisa fazer isso, ela precisa movimentar. Ela sabe que os apartamentos usados não têm aquele fluxo tão intenso quanto os lançamentos, então é a estratégia correta deles, não tá errado, né? Só que você ficou com a dor. Você vai ter que pegar isso. Aí o que que eu faço? Eu chamo você e falo assim, olha, é o seguinte, eu tenho essa plataforma, eu tenho meu canal no YouTube, eu faço uma mídia que vai valorizar o seu imóvel. E se você topar ainda por cima, aparecer numa câmera, você conta a história do teu imóvel. Você conta essa sua história que tá acontecendo na sua vida no momento. Você topa? Aí, se você topar, a gente faz até isso daí. Então, quer dizer, eu consigo catalisar a sua venda, né? Eu consigo melhorar, digamos assim, eu consigo dar a atenção que você precisa. E aí, você tem uma dor. Sim. Você tem essa dor, porque você quer fazer a transição. E aí, eu consigo te ajudar. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque a gente estava batendo um papo antes da câmera ligar, né? Que você falou, eu sou um corretor autônomo, eu não tenho equipe, então eu trabalho na grande parte do tempo em casa, no home office, Home office. porque eu não tenho equipe. E agora eu acabei de descobrir que você tem várias equipes, porque você faz equipes com os proprietários. Olha só. Porque se você- Indiretamente. Indiretamente. Eles fazem parte de uma jornada, de uma história, de uma construção. Eles participam ativamente, alguns, né? Ali Ativamente, dentro, alguns. os que se permitem, né, a Claro. participar. A gente viu alguns vídeos, é lindo de ver. Então, assim, você tem equipe, sim. Tem Olha essas aí. pessoas que participam aí desse projeto, desse planejamento de venda. Então, você tem várias equipes ali temporárias, vamos dizer, mas que acaba firmando ali um relacionamento que fica para sempre, porque aquilo ali marca a vida das pessoas. Marca com certeza. Eu ainda falo pros meus clientes o seguinte, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, ó. Vamos supor, você vendeu o apartamento comigo. Você fez o vídeo. Você fez o seu depoimento no vídeo, você ajudou a vender, tá? Você Sim. participou da venda Sim. efetivamente. Sim. Eu não vou tirar, a não ser que acabe o YouTube, aí eu tiro o Isso vídeo. vai ficar ali. Vai ficar ali. É uma história. É uma história Uma contada, é uma celebração a uma transição. É. E eu tenho certeza Representa um absoluta. marco, né? Representa um marco, tenho certeza que vai e vem, você vai revisitar aquele vídeo, Mostrar pra alguém. vai olhar, vai mostrar pra alguém. Os filhos depois vai saber dessa história. Claro. Que daí quando é pequeno, morava em tal casa, tem uma lembrança, mas depois Vou vai lá, mostrar pra visita você, o vídeo. né? Como que aham. era a casa da mamãe, do papai antes de vir pra cá, essa que você nasceu. E aí tudo baseado na história. É tudo baseado na história. E eu queria entender exatamente de onde veio essa sacada de Sim, isso eu que eu ia preciso perguntar. contar essa história. Porque se a gente pegar até na hora que a gente for puxar pros cortes, a palavra-chave na hora que a gente escrever história, História, acredito apareceu que vai um ter monte. muito. Porque a gente tá muito. repetindo essa palavra aqui. Uhum. E nessa jornada, foi ali durante o período de construtora, foi o período de seguradora, foi o período ali que você falou, não, eu vou dar uma resetada aqui na mente, foi lá no seu irmão. Onde que surgiu isso daí? Surgiu, na verdade, com um cliente específico, a Fabiana. A Fabiana, a gente fez o primeiro vídeo assim, a Fabiana é jornalista, né? É uma cliente extremamente, é uma amiga antes de ser cliente, ela é uma amiga querida, Sim. né? E o que aconteceu? Eu cheguei, olhei para o apartamento da Fabiana, cara, o apartamento da Fabiana não tinha nenhum atrativo. Zero. Em termos de mercadológicos, tava difícil da gente... Vamos ao apartamento da Fabiana. O único atrativo que ela tinha, digamos assim, é que ele era no térreo e ele tinha um espaço meio que jardino, assim, sabe? garden. Um gardenzinho. Bem pequeno também, não era lá aquelas coisas. Era bonitinho o apartamento dela, mas é extremamente pequeno. Num condomínio com apenas 12 unidades da época do EMA, Nossa. né? O nome do condomínio, eu duvido que vocês conheçam, chama-se Jaque 2. Nunca ouvi falar. Se fala já que eu acho que é um carro.
Você acha que é o carro, né? O Jaque. Não, o Jaque 2 é um condomínio. Cara, como é que eu vou? Porque daí eu tava fazendo o quê? Eu me lembro que eu tinha acabado de vender um apartamento do Dona Neta, que é do Leonardo. O apartamento é do Leonardo que participou Que daqui. veio. Aham. Eu tinha vendido um apartamento e eu tinha elaborado uma... Eu não tava pensando em contar histórias. Quando eu vendi o Dona Neta, eu falei assim, cara, no meu vídeo do Dona Neta, nos 15 primeiros segundos, eu tenho que colocar todos os melhores atributos do apartamento. E o Dona Neta tem atributos. Ele tá na Afonso Pena, né? Eu tava trabalhando com uma unidade andar alto. Então eu tenho atributos, eu tenho qualidade. Se eu colocar os Tinha atributos... argumento, né? Se eu destacar isso, eu vou conseguir ganhar espaço no mercado. Deu muito certo, eu vendi rápido. Ótimo. E esse Jaque 2? Não tem nada. Como começar? Como que eu Como começo? começar? Ele não tem área de lazer. É. Ele é um apartamento minúsculo, 2 quartos em suíte. Ele tá bem localizado, ok, ele tá bem localizado. Ele tá perto da Lagoa Itatiaia ali e tal. Sim. Ele não tá na muvuca, numa região filé mignon do Lagoa Itatiaia. Ele tá numa região legal, apenas legal. Uhum. O que eu faço? Fabi, queria contar a sua história. Você topa? Topo demais, Thiago, o jeito dela é desse jeito. Topo Jornalista, demais, já tem Thiago, esse jornalista veio, e tal. Fui lá e falei assim, tá, me conta a sua história. Ei, não sei o quê, porque com 18 anos eu fiz um pedido e eu queria ter um carro. Quando eu cortei o bolo, eu queria ter um apartamento e um carro e tal, não sei o que. Eu falei, não, peraí. Você vai contar. Você topa contar? Topo demais, Thiago. Aquele jeito dela. Coloquei a câmera na frente dela, ela contou a história, não teve um Roteiro, nada roteiro. escrito. Foi Vai. a história realmente. Foi a história realmente. Falei, vai. Cara, a gente vendeu o Jaque 2 em 11 dias. Olha Nossa. só. A gente vendeu o Jaque 2 em 11 dias. Eu falei, isso funciona demais. E é muito legal porque no vídeo, quem assistiu o vídeo no meu canal no YouTube, ele vai perceber. Eu não falo da metragem, eu não falo da configuração do imóvel, eu não falo do que tem, porque não dá. nem é relevante, Sim. né? Sim. Eu Não é nem o conto a história. propósito também. Vamos dizer assim, ele nem merecia que falasse. Vamos dizer Tô assim. brincando. É um apartamento gostoso, assim, legal. E eu também já estava estudando um pouco de house staging, assim, de fazer Sim. cenário e tudo mais. Então eu comecei a Trabalhar com o imaginário, né? trabalhar com imaginário. Eu falei assim, cara, eu vou imputar a personalidade dela. Tem takes que eu faço que são takes de objetos que não vão ficar, mas que contam a história dela. Então eu comecei a fazer isto, deu certo no primeiro, deu certo no segundo, e toda vez que agora eu capto um imóvel, eu falo, você topa contar a sua história? Se você topar contar a sua história em frente à câmera, a gente vai fazer. Não quero, alguns falam que não quer, aí eu tento contar a história, e aí nasceu o Vamos Contar uma História. Então, quando você fez aquele seu planejamento, que você ficou um mês lá na casa do seu irmão, a ideia ainda não era de pegar Não. o imóvel. Contar a Começou história. pelo Jaque ali, Jaque 2. Começou pelo Jaque 2. Começou pelo Jaque Na verdade, 2. ali ele estava desenhando uma metodologia de trabalho, Mas mas não. já o que até hoje eu escutei uma frase no sentido de abrir espaço na mente, né? E é exatamente isso que você foi fazer. Você foi ali ter esse momento de assim esvaziar, estar receptivo a tudo que pode acontecer, ao mesmo tempo ter uma sensibilidade, que foi o que você conseguiu nesse meio tempo aí. Ou seja, ele foi preparando uma estrutura. Só que ele foi entendendo que algumas situações iam fazer uma composição muito boa. Aí ele teve a sacada, aí ele sai ali do Dona Neta, aí ele vem pro Jaque, ele fala, isso funciona. E aí ele foi, de fato, construindo. E tendo como base os 4 anos. Porque, ou seja, ele ainda estava naquele processo de não é para hoje, não é para agora. Tá dando certo, mas vamos ver o próximo, o que eu faço, o que eu melhoro. Acredito que seja mais nesse sentido. Eu sou muito a favor do 1% por dia. Eu até falo que se eu crescer 1% por mês já tá bom demais. Olha. Mas se eu manter uma constância de crescer 1%, aí quando você vê hoje, é muita coisa. Sim. Quando você vê hoje, é muita coisa. Vamos dar um exemplo. Eu pego o seu apartamento. Ele vai receber um tratamento completamente diferenciado. Que se eu produzir na casa lá do meu... Tô lá na casa do meu irmão, lá pensando como que eu vou fazer. Mas eu faço uma avaliação imobiliária cientificamente comprovada que seu imóvel vale aquele valor. Né? Que ele vai ser vendido por esse valor.
Eu parto da seguinte premissa. No primeiro ano, como eu criei, voltando a esse primeiro ano, na minha criação, eu falo assim, cara, eu tenho o princípio dos 3 P's, né? É antigo demais, já está bem antigo, bem batido. A promoção tem que ser boa, ou seja, fazer o vídeo, contar a história, ter uma estrutura de vendas que vá vender. Geralmente, um imóvel meu, ele não recebe mais do que 3 ou 4 visitas e ele é vendido. Muito bom. A pessoa, ela compra vendo vídeo, ela só vai lá para falar assim, não, é isso mesmo. Confirmar, né? Só para confirmar. Segundo P, um produto bom, certo? Então eu também faço, não é todo apartamento que eu pego, não é toda... eu faço uma curadoria do que realmente é um condomínio legal e tudo mais. E o terceiro P é o preço, não adianta nada. Você colocar num preço que esteja fora do mercado, o seu apartamento pode ter o vídeo, pode ter isso, tudo Pode mais. ter o que for. Pode ter o que for, mas Na verdade, o vídeo vai então, ser visitado. Você começa a sua estrutura, seu planejamento para desenvolver uma avaliação mercadológica muito bem feita, algo que ainda você não havia visto no mercado. Da forma que eu faço, não. Porque como que é feita a avaliação mercadológica? Hoje, assim, pela grande maioria, eles fazem, os corretores fazem, mas é algo do tipo assim, e eu sei porque eu sou do mercado, eu também fazia isso. Sim. Da mesma forma. De chegar lá pra frente do cliente e falar assim, ó, vale tanto. Tá, beleza, vale tanto. Isso aí, né? Agora não, eu já trago um book completo. O porquê que vale isso. Por que vale tanto? E não é uma coisa, você teve acesso, vocês tiveram acesso a esse material, não é uma coisa que simplória, né? Simplória, é um estudo bem profundo. Eu peço 10 dias, pelo menos, para poder fazer essa avaliação. E não é também muito naquele feeling do que a gente vê também, o próprio corretor perguntar para o proprietário quanto que ele quer no imóvel. Quanto que ele quer no imóvel. E ali basta a resposta do proprietário para ele dizer, ou para o gestor dele, para o supervisor, ou até mesmo para ele mesmo nos stories, mais uma captação. Exatamente. Porque no fim das contas é isso. É uma mistura de ego com eu preciso mostrar que eu estou produzindo, mas é uma produtividade que não é real. Exato. É ineficiente, porque eu só venho aqui para minha gestora e falo, olha, fiz uma captação, as fotos tudo de qualquer jeito, com o preço que o próprio proprietário deu, que não está alinhado com o que é o mercado, ou seja, eu perco tempo de volume de venda, eu encho um estoque, uma prateleira lá com 500, 1.000 imóveis, só que na hora de fazer o resultado, a gente faz o quê? Vira para a construtora, vai para o lançamento. Velocidade de venda é muito mais rápido. Claro. Eu empilho ali 5, 6, 10, 15, 20, 30 vendas, dependendo da imobiliária, faço um VGV considerável e aí a gente esqueceu daqueles imóveis. Nada contra, é uma estratégia... Cada um vai utilizar, né, o que porque assim, a imobiliária, ela quer atender esse cliente que tem esta dor. Mas ao mesmo tempo ela também precisa, a produção dela precisa ser tamanha para que ela possa se manter dentro do mercado. Então, eu entendo lá da imobiliária. E aí eu pego onde está, entre aspas, a lacuna no sistema. A lacuna no sistema, acho que resume bem. A lacuna, né? Eles estão atendendo? Eles não estão deixando de atender, mas eu otimizei o serviço. E aí, quem sou eu? Eu sou uma formiguinha. Eu trabalho, vocês falaram, a pessoa pega por vaidade de tantos imóveis, porque acha que expondo tantos imóveis vai ter mais contatos com clientes. Ok, vai realmente ter, né? Eu tenho qualidade com o meu cliente. É muito raro o cliente que entende a forma que eu atuo, o carinho que eu atuo. Sim. E procura pelo corretor comigo, entendeu? Ele para comigo. Então, eu tenho poucos clientes, eu atendo poucas pessoas. Mas as poucas pessoas que elas estão mais propícias a se tornarem meus clientes, porque é o seguinte, você agendou com um corretor, você ligou num anúncio e tal, você agendou com o corretor. Não raro, o que você vai fazer? Abrir o Instagram, digitar o nome dele e zapear. Hoje é a questão. Quem nunca? Quem nunca? E fala, quem é esse cara? Deixa eu olhar. E aí ele vai lá, ele vai encontrar os meus clientes, ele vai encontrar as histórias que eu conto, ele vai entender esse meu contexto. E quando a gente chegar nessa visita, aí para pensar na experiência que o cliente tem. E é isso que... Quando eu escrevi plataforma de vendas,
Eu pensei na experiência que o cliente tem comigo. Então, vamos lá. Ele vê o meu anúncio. Ele vê as fotos bem produzidas e tal. Eu me dedico a isso. Então, não são extremamente profissionais, mas elas estão no nível melhor do que aquela foto que o cara vai lá e tira foto e a toalha tá no banheiro. Eu me presto a fazer uma composição e tudo mais. Então, eu tiro a foto, ele já vê umas fotos agradáveis. No final, ele vê o vídeo. E o vídeo eu faço questão de aparecer, né? A gente vê, por exemplo, cada um tem um estilo. Sim. Né? Uma referência do mercado falando vídeo YouTube Demival Godoy. Ele não aparece no vídeo, é o estilo dele. É só a voz Ele é dele. a primeira pessoa, é a voz dele, corretor classe A e tal. Então eu estudei vários também para poder mostrar o meu estilo. O seu, né? Encontrar o meu estilo, né? Aí eu comecei a ver vários, Augusto Braga, etc e tal. A hora que eu cheguei no Guilherme Pilger, eu vi ele apresentando o imóvel. Falei, cara, é por aí, eu tenho que aparecer, eu tenho que... Só deixa eu fazer um parênteses. São duas situações. Primeiro, é entender o que você gosta, você se sente confortável, mas ao mesmo tempo é entender o mercado. O mercado vai te responder melhor aparecendo ou não aparecendo. Todo esse seu contexto, essa sua plataforma, você gera ali uma jornada de familiaridade. Tem a familiaridade pela voz, tem a familiaridade pela aparência, tudo isso conta. Tudo isso conta. Tem gente que não gosta de fazer determinada situação, só que ela faz porque o mercado recebe muito bem. E aí é uma situação dela. Agora, tem gente que fala, não, eu não gosto de aparecer e eu vou desse jeito. Ela não se propõe a dar esse passo para o mercado ou pelo cliente. Exato. Entendeu? Então, acho que você foi fazendo essa... Cada um tem um jeito. A Graziele Fialho, ela não fala uma palavra. E ela passa o que ela quer passar. Né? Ela sensualizou os imóveis. Sim. E ela não... E é com o andar lento dela, em câmera lenta, com o toque, que ela dá um toque no imóvel, aquilo se torna... É o sexy sem ser vulgar. Né? É o legítimo. Ela toca no imóvel, cara, e aí você sente o desejo pelo imóvel. Então, ela trabalha com o desejo do cliente, porque o mercado A, né, o mercado de alto padrão, ele compra pelo desejo. Ela foi genial na estratégia dela. Então, ela sensualiza sem precisar se sexualizar, ela sensualiza o imóvel. E aí, aquele outro P, que é o público, ele tá muito ligado na forma como você vai apresentar. Exatamente. Então, eu preciso me comunicar com um determinado público, certo? O público que gosta de apartamentos, o público que quer ver apartamentos. Eu dou vida para o imóvel que não tem vida no mercado. Começa por aí. E aí, o que acontece? O meu público, ele é o seguinte. Ele é o cara que foi numa construtora, ele precisa comprar apartamento porque ele precisa dar um novo capítulo para a história dele. E aí o orçamento não bateu. Por quê? Letra A, ele não consegue manter o dele e comprar um novo. Certo? 2 parcelas. Ele não consegue manter os dois ao mesmo tempo. E aí ele junta uma grana, e mesmo juntando a grana, ele teria que fazer esse movimento de pagar o outro, manter o dele, e aí ele vai para onde? Para onde todo mundo cai, o mercado dos usados. Porque eu preciso mudar a minha história. Então, o meu cliente comprador também tem uma dor. Sim. Né? Ele também tem uma dor. Então, hora que ele tem essa dor e tá doendo, e ele vai pro mercado e ele vê que comigo ele tem uma jornada, ele tem uma experiência, eu ofereço uma experiência, aí que ele consegue se fixar comigo. Então, esse é meu público. E hoje você não tem um nicho específico de valor, uma faixa de valor. Hoje, vamos dizer assim, eu comecei sem imputar uma faixa de valor, né? O Jack 2 lá foi um valor bem baixo, assim, pelo apartamento também, né? Foi precificado, mas não é que ele foi barato, ele foi precificado embaixo porque ele era um apartamento realmente pequeno, etc e tal. Antigo e tudo mais. Dona Neta também, apartamento antigo, valor mais baixo. E aí eu comecei a subir aos poucos, mas ao mesmo tempo também aparece muita coisa de um valor mais baixo. Vamos dizer
que o meu valor ele tá flutuando ainda numa escala maior, tá? Mas ele tá entre os 200 e os 800. Eu quero que reduza ainda mais essa lacuna. Sim. Estou trabalhando para que eu fuja dos 200, certo? E também talvez fuja dos 800 e caia até um pouco mais, de repente. Os 500. Mas que a minha lacuna fique melhor. Ou então suba mais aqui, entre 400 e 800. Eu tenho mais essa pretensão. Quanto mais eu ninchar, o meu projeto, eu já ninchei pela tipologia do imóvel. Sim. No meu projeto dos 4 anos, eu também tenho interesse em nichar por um bairro específico. Legal. Então, vai ser geográfico e tipológico. Especialista nesse bairro. Esse bairro. Olha, Então, eu também tenho esse projeto. Eu ainda não consegui, por várias vezes eu tentei startar, eu tive que voltar, dar um pezinho para trás. Então, eu tô buscando também a alternativa de como que eu vou fazer E isso. deixa eu te perguntar, exemplo, a gente teve lançamento, foi entregue agora, vamos imaginar ali 2022, 2019. Esse imóvel, ele entra para você, porque assim, você falou da tipologia, usado. Sim. Mas vamos pensar nesse imóvel novo, entre aspas, ali a pessoa morou 1 ano, só que ela fez um planejamento de 4 anos ali de obra com a construtora, morou 1 ano e ela já vai mudar, já Não, ele é resolveu. usado. Aí para você também pega. Eu pego... Porque assim, só rapidinho, só para as pessoas não confundirem o usado com o velho ou com o Velho, antigo. Porque tem uma outra característica na sua avaliação que é muito interessante, que você lida com a idade dos empreendimentos. Exato. Na verdade, a minha avaliação ela é em cinco esferas. aham. Eu trabalho com avaliação. Eu tenho que comparar arroz com arroz, trigo com trigo. Não Certo. posso comparar arroz com trigo. Então, quando eu faço a minha avaliação, eu faço pelo método comparativo, como todos os corretores. Minha avaliação não é novidade. O que é novidade é a qualidade imputada na avaliação. É a forma de A apresentação, forma de, né? a forma de apresentação. embalagem, também. né? É, A embalagem também é apresentação. diferente. A embalagem mostra quando você eu sou proprietário de um Michelangelo e quero vender e eu te apresento um estudo com aquela formatação. Você fala, cara, esse cara tá realmente interessado no negócio. Sim. Ele não ia se dar o trabalho de fazer Fazer tudo isso É. pra vir Só aqui pra vender. deixar postado, esquecido, né? Pra deixar postado que esse cara não vai fazer isso. Então ele começa por aí. Então, o cliente tem que ter uma experiência comigo, tanto o Sim. comprador quanto o vendedor, Sim. né? E eu nem gosto de falar tanto disso daí, sabe por quê? Porque eu pego o meu cliente no contrapé. Ele não espera isso. Eu tenho certeza. Ele não. Bom, pelo menos o material que nós tivemos acesso, não Ele tem não como espera. Só realmente. pontua esses 5 aí pra gente. Na verdade, assim, vai depender de cada imóvel, mas geralmente é idade, tipologia, localização, é claro. Por exemplo, eu sempre pego no raio aí de 1 quilômetro ou no limite do bairro, Sim. certo? Peraí, esqueci tudo agora. de novo. Tipologia, bairro, idade, condomínio e acabamento. Ele quer dizer, se eu encontrar, eu tenho Michelangelo, eu tenho que encontrar outro apartamento. Eu posso comparar com outro prédio, Desde que seja. desde que eu Semelhante. tenha essa eu tenho Similaridade. 4, beleza. Eu coloco na minha avaliação aquelas escalas de Sim. estrelas. A proximidade é 4 estrelas. A proximidade é 3 estrelas. Eu posso até comparar o 4 estrelas. Eu posso até usar. Eu uso 5 ou 4. O 3 eu já não uso. Você já tá começando a ficar distante. Agora eu queria que você desse uma dica prática de como que você, corretor, vai fazer para descobrir a idade dos imóveis. Às Vale. vezes você vai chegar lá para fazer uma captação, não é difícil. E aí você fica meio assim, não sabe quanto tempo Pois é. aquele prédio tem, aquele edifício tem, e aí você não quer fazer a pergunta, ou você pergunta pro proprietário, ele fala, acho que tem uns 7 anos, mas tem 17. O negócio, por exemplo, você vai fazer uma captação de um aquaverano, certo? Não é questão, o proprietário sabe, porque ele te deu a matrícula, na matrícula tem lá, foi averbado, tal, no dia tal, lá, beleza. O aquaverano tá resolvida a idade. E o Garden tá do lado. O proprietário não sabe, Ele comprou um outro. ele comprou um outro. E daí tá dentro dessa... Mas eu tô comparando, eu tô usando de parâmetro da minha avaliação. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O
Pra você, principalmente. Pra ele não, porque eu acho que ele vai saber a resposta de cara. Mas pra você. E todo condomínio tem em comum. Todos. Do EMA, Jack 2. Jack 2, O Jack 2 virou. Ao Flow. ao Flow, Ao ao Alameda Jardim. Alameda Jardim, o que você quiser. Todos têm em comum. Tempo. 10 segundos, produção. 9. Na verdade, tem, 8. assim, são alguns pontos em comum que todo condomínio precisa ter. Qual? Estacionamento, portaria Tá. ali. Na verdade, não necessariamente uma portaria, mas uma pensa nisso, guarita. Não é pensa por esse lado. característica. Não é característica. Não tem nada a ver com Porque o característica. Jack não vai ter igual, né, um de alto Não, padrão. não tem nada a ver com característica. Todos, então eu A vou dar- gente já recebeu convidados aqui para falar sobre isso. Olha a dica, olha a dica. Vou Pressão. falar uma dicazinha básica, direito imobiliário. Vamos lá, deixa que eu vou responder. Então. Todo condomínio tem um CNPJ. Ah, É uma empresa. tá. Todo condomínio tem um CNPJ. O CNPJ é público. Se você escrever lá, Você tem acesso. Revela a idade. se você escrever no Google Aham. Aqua Verano, CNPJ, Campo Grande, MS. Sim. Aí vai dar. Aí você pega, abre aquele CNPJ. Ah, eu acho que é esse, beleza. O que eu faço para garantir que é aquele? O endereço. Sim. Tem que bater com o endereço do Senão- empreendimento, Aham, né? aham. Aí tem lá, CNPJ aberto dia tal. Então, você já sabe, por ali. Pode ser que esse CNPJ seja aberto na construção, então você soma aí 2, 3 anos de obra, né? Médio, desconta daquele Do tempo. do tempo e você Aham. sabe a idade do condomínio. Aham. Todos os condomínios do Brasil inteiro. Muito legal isso daí, né? Eu pesquiso sempre pelo Google, realmente, para saber, mas nunca pelo CNPJ. É porque todo empreendimento ele vai ter alguma história ali. Ele vai dizer quando foi lançado, quando foi entregue. Principalmente pós-incol. Aham, ele sempre vai ter alguma coisa ali. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, eu sempre vou ali pelo Google para entender realmente quando foi lançado, quanto tempo levou essa construção, para entender um pouquinho dessa história ali, Essa né? história, E exatamente. claro, quando a gente não conhece, assim, né? Porque tem condomínio muito antigo. Então, talvez não seja ali da minha época. Se torna um pouco mais fácil quando a gente tem um pouco mais de experiência ali, um pouco mais de anos no mercado, porque você acaba conhecendo muita coisa, principalmente você que está aí muito na questão do condomínio. Então, onde você passa, já sabe, o condomínio está em tal lugar, você começa a conhecer muitos pontos de Campo Grande, né? Mas talvez para quem, o corretor que esteja começando agora e queira vender o terceiro imóvel usado, seja uma excelente dica aí para ele começar a entender a história, né, por E trás daquele encorpar ali condomínio. dentro de uma avaliação, ele ter mais, né, Ou até atributos mesmo, ali. nem só para avaliação, eu digo até para o sentido de Conhecimento do mercado mesmo. De argumentação. Argumentação. Se eu vou apresentar para você, eu tenho que pelo menos saber quantos anos tem aquele, né? Perfeito. Exatamente. E uma coisa que eu visualizo, né? Eu estava fazendo avaliação recentemente de um Di Cavalcante, um empreendimento, né? Para pôr ali a venda e tudo mais. Eu fui perceber que ali no entorno existem muitos empreendimentos. Tem o Luiz XV, o Luiz XVI, tem ali para cima o Windsor, né? E tem para baixo também o Tree Towers, que é novo, que ele tem outra idade. É nítido você perceber que quando você coloca a idade, eles têm valores de metros quadrados completamente diferentes, Diferente. estando na distância de uma quadra. Sim. E aí, quando você coloca isso numa avaliação imobiliária, porque o cliente não entende. Eu já cheguei num imóvel em que eu avaliei ele a 685 mil, e o cara, não, mas aqui do lado estão construindo, pedindo 1 milhão no apartamento, né? Que o apartamento tem metade do tamanho do meu. E os caras pedindo 1 milhão. Né? E você me avaliou em 600 e poucos mil. Aí eu falei assim, olha, o que está acontecendo... Porque na minha avaliação eu coloco assim, ó, fatores que precificam, fatores que depreciam, fatores tratados como os diferenciais. Ó, fatores que está depreciando o metro quadrado na região é justamente a idade.
que tá nivelada a idade. Porque daí você sai do achismo, né? Você sai do achismo. Você entra ali, de fato, numa comprovação. Igual você falou, é a comprovação científica, né? É porque daí já não é mais, eu estou avaliando e estou diminuindo o seu patrimônio, quer, né? Não é isso. Eu estou realmente trazendo uma informação. Eu estou fazendo uma leitura do mercado. Exatamente. Estou te apresentando aqui através através de comprovações científicas que o seu imóvel vale isso. Isso, exatamente. Casaroto, você veio ali, fez a captação, fez ali aquela curadoria para ver se realmente faz sentido ou não. Fez sentido. Você tem ali de 10 a 15 dias, mais ou menos esse tempo, para entregar essa avaliação e a partir dali você começar o seu planejamento de vendas, de fato, né? Entrar na questão da promoção. Como você vai apresentar esse imóvel? Aí é mais quantos dias nessa produção desse vídeo? Como que é a jornada? Você faz vídeo para o Instagram, faz vídeo para o YouTube. Como é a jornada do cliente, possível cliente comprador? Ele chega direto pelo YouTube, ele chega direto pelo Instagram, ele chega por onde que ele chega? Vamos colocar assim, quando eu faço a produção do meu conteúdo, do meu material, quando eu estou fazendo a avaliação, a dica que eu dou para quem tá querendo escrever roteiro, quem quer fazer alguma coisa diferenciada, eu faço uma análise SWOT. Certo? Análise SWOT, onde eu pontuo as ameaças, certo? As qualidades, os atributos do imóvel, o que ele tem. E quando eu faço análise SWOT durante a avaliação, eu já consigo entender, poxa, as pessoas vão comprar isso por causa disso, disso e disso. O público vai ser isso, isso, isso. A SWOT me dá uma clareza para desenvolver a persona que vai comprar, certo? Ela me dá uma clareza para desenvolver quais vão ser as futuras objeções daquele imóvel, do porquê que eu vou ter dificuldade de encontrar o cliente, quais são as maiores qualidades que eu vou ter que bater na minha produção de conteúdo. Então, quando eu vou para apertar o REC e gravar no imóvel, eu ainda falo assim, geralmente primeiro eu faço, quando o cliente está morando no imóvel, eu falo assim, eu vou aí, eu filmo o imóvel, porque daí eu te libero, Sim. Peço acesso no condomínio, geralmente é pelos aplicativos, Keeper e tal, libera para mim, me cadastra como colaborador, porque depois eu venho aqui dentro do condomínio, faço o condomínio e faço os speaks com calma, porque daí eu escrevo os roteiros baseados naquela análise SWOT, 4, 5 roteiros para Instagram, um roteiro para YouTube. Tá. Geralmente é isso. Só para o pessoal entender, quando ele fala speaks, são os momentos de fala que ele aparece para falar no vídeo. Né? Exato. Então, assim, obviamente, né, para quem já domina, já entende, mas só para a gente esclarecer em relação ao público que talvez não tenha esse entendimento. Então, você faz um geralzão ali de tudo interno, né, quando o cliente mora ali, para você não aparecer ali também. E aí, normalmente, os momentos de fala você faz dentro do condomínio. Isso. Então, eu tenho uma métrica que se você entrar no meu Instagram ou no meu YouTube, o que você vai ver? Você vai ver sempre a câmera estática voltada para mim, com cortes para o vídeo. Por que isso? Por uma estratégia simples, eu faço tudo sozinho. Certo. Eu não tenho um auxiliar que vai guiar a câmera, né? Você tem o Guilherme Pilger, ele tem um cara que filma ele vai andando dentro do imóvel, ele vai apresentando, vai fazendo os cortes para os detalhes do imóvel, né? E ele tem aquele tom de voz dele, ele tem um jeito de falar dele. O meu caso é diferente. A câmera é estática em mim, eu falo, aí depois eu vou para um outro cenário, escolho um outro fundo e por aí vai. E depois eu faço a edição. Eu também faço a edição. Então... Não, aquele dia que a gente conversou, eu não acreditei nisso. Porque realmente a gente entra no seu Instagram, não dá para falar que toda essa produção ela é feita só por você. Não somente pela qualidade do vídeo, mas é o tempo que você leva para toda essa produção. Esses dias eu até tive uma conversa com o Carson, que agora ele está fazendo a parte estratégica nossa, né, de marketing, e ele falou algo que para mim foi muito interessante. Já tendo entendimento do comportamento nosso através do celular, rede social e tudo mais, vai chegar um momento, e está perto disso chegar, que o corretor de imóveis ele não vai ter mais essa nomenclatura, corretor de imóveis. Hoje, as pessoas falam dos influencers. Mas a gente ainda não tem um entendimento do que é ser um influencer. Ou um influencer, como alguns falam. Mas a gente tende a caminhar para o influencer imobiliário.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais o próprio corretor vai ter que dominar o que você domina. É, Porque é muito fácil ou é muito simples ter alguém para gravar e a pessoa não se desenvolver naquilo. Porque hoje o Sim, ponto-chave é a comunicação. é, É como você entrega, é como as pessoas te recebem, é como você entra na casa delas. Esse é o exato. ponto. Então, por isso, até quando você falou da Jaque, você falou assim, da minha amiga jornalista, eu até comentei essa semana, eu falei assim, parece que é um jornalista é, fazendo um trabalho de um corretor. é, E é por isso que deu esse resultado. é, Porque você deixou de ser corretor por um momento, vamos dizer assim, é, está fazendo a função do corretor, mas com um papel ou com uma vertente que não é a essência, vamos dizer, do corretor. é. Porque normalmente, principalmente pegar o corretor antigo, é o cara brutão, é o cara ali seco, direto, reto, não tem muita, vamos dizer assim, moagem, Em tempo de moagem. entendeu? Mas você faz uma coisa assim tão leve, prazerosa, gostosa de ver, É. assim, os seus vídeos é igual. Aí uma outra característica que você vai falar, principalmente vídeo de YouTube, que você também encontrou um diferencial. Mas dá vontade de querer ver o próximo, de A querer ver o ideia é próximo, de querer ver o próximo. É muito agradável. Entendeu? A minha estratégia para YouTube é para que eu realmente possa dar. Porque é o seguinte, você entrou no anúncio, lá tem foto, lá tem preço, lá tem metragem, lá tem quantidade de quartos, lá tem todas as características. Eu não preciso falar no vídeo. E quando você está consumindo o vídeo, significa que você já consumiu o anúncio. Certo. Então você já consumiu as características. Eu preciso te apresentar alguma coisa nova. É, Eu não vou apresentar tudo que eu apresentei dentro do anúncio. é, E uma característica do seu vídeo de YouTube que você falou assim, eu não vou onde normalmente as pessoas vão. Que daí isso foi uma sacada muito, muito interessante que ele me falou. Eu não quero tempo de tela. Eu não quero monetização da plataforma. Então ele não faz vídeo do imóvel de 40 minutos, 35 minutos. Exatamente. Uma coisa que isso é comum, é uma estratégia que eu criei. Falei, cara, eu preciso dar o trailer, porque você precisa ficar com vontade de ver o filme. Eu não preciso. E o filme é pessoalmente. E o filme é pessoalmente, exatamente. Ué. Eu tenho que te dar o trailer. O que é o trailer, meu? Se você olhar o meu canal, talvez o vídeo mais longo tenha 5 ou 7 minutos. olha. O mais longo, né? Que eu, por exemplo, acho que foi o Monver. Que o Monver tem muitos cômodos, tem muita coisa, e aí ficou mais longo. Mas, por exemplo, eu vou falar de um MRV, de um apartamento que eu vendi, por exemplo. Esse ficou um pouco mais longo porque os proprietários contaram a história. Mas o IPs, ali na frente do Soter, Aham. né? O Colina dos IPs. Fez. Eu conto a história. O que tem pra falar dele? Ele é 2 quartos, sem suíte, né? O apartamento. Ele é todo mobiliado, ele tava bonitinho e tal. Eu fui lá, puxei a história dos proprietários. O vídeo ficou um pouco mais longo, acho que ficou 5 minutos. Mas é o trailer. É o trailer, é o que dá vontade. Quer dizer, eu já olhei o anúncio, eu consumi tudo que eu tinha que consumir sobre imóvel. Agora eu vou consumir a história dele, eu vou consumir o plus. E aí a pessoa, né? A experiência do cliente, a jornada que o cliente tem comigo é o quê? Ele consome as características e fala, gostei, vou passar pra frente. Agora eu quero ver um vídeo, peraí. Ele dá o play no vídeo. Na hora que ele dá o play no vídeo, ele tem aquilo ali, e eu consigo criar uma familiaridade, ele já comprou o imóvel. Ele só vai ver o filme para atestar que é aquilo. Para confirmar. Para confirmar. Para confirmar. E a jornada do cliente comprador seu, você roda anúncio, qual que é assim você não, óbvio, não vai falar de valor, mas o quanto isso representa hoje para você, representa de repente 50%, 100% dos clientes que vêm de anúncio, ou os seus clientes eles vêm muito no orgânico, é indicação, como que é? Quando eu comecei, lá no comecinho, ele era muito, muito de anúncio. Muito, muito. Por exemplo, o Dona Neta foi feita uma campanha que, para mim, ela redefiniu as formas que eu faço a minha campanha. Eu fazia aquela campanha que você colocava o anúncio e jogava assim, fale comigo, no clique aqui no botão do WhatsApp. Ok. Mas vocês sabem que eu sou um cara que vai para o outro lado. Sim. Eu falei assim, não, no anúncio eu vou dar a jornada completa para o meu cliente. E o que eu fiz? Eu postei o anúncio do Dona Neta
Instagram. Certo. Postei vários outros e eu me lembro que eu comecei a desmistificar a questão do apartamento. Cara, o Dona Neto é um apartamento de 40 e poucos anos de idade. Não é um apartamento novo. E aí eu comecei a postar o quê? Vantagens de você ter um condomínio antigo, vantagem de você morar no centro da cidade. Composição de conteúdo. Composição de conteúdo e reforço daquilo ali. Por quê? Pensei, o cara vai olhar o anúncio, ele vai gostar. O que você faz quando você gosta do anúncio? Vamos para a jornada do cliente? Você entra no perfil do camarada. E se as últimas postagens estão falando isso, que você vai dar aquela leve stalkeada? Óbvio. Óbvio. E mais um outro diferencial. Então, esse já era o primeiro diferencial do meu anúncio. Eu incluí ele dentro de um contexto. Segundo diferencial, em vez de falar clique e fale comigo no WhatsApp, a pessoa clicava e via o vídeo completo. Então, embaixo assim, ó, clique para ver o vídeo completo. E a característica desses anúncios era o quê? 20 segundos, 15 segundos, 30? Entre 20 e 40 a média. Tá. Entre 20 e 40. Né? Eu não era uma... Não era o trailer do trailer, vamos colocar aqui. Era o trailer. Os meus anúncios, quando eu faço patrocinado, ele é o trailer do trailer. O anúncio, o trailer do trailer, que é o do Instagram, onde eu patrocino, ele não conta a história toda. Você vai ouvir a história toda aonde? No YouTube. Então eu não falo assim, compre porque ele tem essas características, compre porque ele tem essa história e confira ela inteira aqui dentro do Instagram. Então o cara entra no teu anúncio do Instagram, dali ele vai pro YouTube, do YouTube o próximo passo, ali tem um link do seu WhatsApp. Tem o link do meu WhatsApp, eu disponibilizo 2 links, o do anúncio completo, já não é Infimóveis ou qualquer outro portal, ele é o meu site. Tá, você também... thiagocasaroto.com. Perfeito. E a experiência é sempre comigo, né? Então, ele clica... Ele pode escolher se ele quer ver mais... eu preciso ver, então, qual é o número de quartos e tal, porque às vezes isso não fica tão claro nos vídeos. Aí ele quer ver as características mesmo. Quero ver as características mesmo. Então, clique aqui para conhecer o anúncio. Eu também não falo preço. Desculpa. Eu falo o preço, eu só não verbalizo o preço. Ele tá sempre escrito. Tá, visual. Ele é sempre visual. Ele nunca é verbalizado. Isso é uma característica minha. Então, Infoimóveis você não trabalha? Eu tenho lá por posicionamento de mercado. De mercado, mas não que... Pra falar que ele existe, porque querendo ou não, é o único portal que a gente tem. De Campo Grande. Né? Então é por posicionamento, meramente por posicionamento. Dizer que hoje que vem e tal... Normalmente, assim, hoje faz um bom tempo, e eu tenho orgulho de falar isso, que eu não faço patrocinado de imóvel. Eu faço mais para branding do que para imóvel. Faz um bom tempo já que isso eu não... Esse ano eu não fiz. Então, hoje vai mais no orgânico. Hoje é mais no orgânico. E as minhas vendas não caíram, elas continuam com a mesma toada do que foi ano passado, que ano retrasado. Uma toada boa. E hora que a pessoa cai dentro do YouTube, ela tem a experiência completa. E aí ela... Eu me surpreendi quando eu fiz isso a primeira vez pelo Dona Neta. Eu me surpreendi porque eu tive um número... se eu falar o número de leads, talvez, que entraram em contato comigo depois de passar por todo esse filtro, foram 9. O orçamento meu é baixo, tá, gente? Ele é bem baixo. Mas 9, quantas visitas e a venda? 8 visitas e 4 vendas. 3 vendas. Porque dali vai para outros imóveis também, né? Porque daí a pessoa passou por uma experiência diferente comigo. Sim, com certeza. E aí a pessoa comprou Dona Neta. Não é que eles compraram 3 Dona Netas, eles compraram outros imóveis. Sim, acabou Na verdade, levando. eles compraram o corretor. Eles compraram o corretor. Eles compraram o atendimento, a experiência, a jornada. Na verdade, eu consegui encontrar um corretor que conseguiu entender a minha necessidade. Exatamente, entendeu? porque ele clicou a princípio, porque teve 8 visitas, teve gente que os clássicos, tá? Eu tenho que esperar Saturno alinhar com Urano. Né? Os clássicos. Vou conversar com a minha esposa, o cara é solteiro. O cara é solteiro, exatamente. Oh, meu Então teve esses clássicos. Teve gente que falou, eu gostei do imóvel, mas eu não... mas esse filtro, teve um punch, né? na verdade, não é nenhum filtro, né? A forma de você trabalhar, ele se torna um filtro. É um filtro. A jornada é um filtro. Porque a pessoa não vai fazer... Vou pro Instagram, depois YouTube. Quando for falar com você, se já Só um realmente... curioso apenas, né?
Porque a pessoa chega conhecendo muito do imóvel, conhecendo a história. E já se criou já uma... Já criou uma Aham. familiaridade com a pessoa. Então, Aham. essa é a minha... E aí eu faço tudo isso por causa de um imóvel usado. E o cliente vê isso, o cliente vendedor, cara, ele entra, a primeira coisa que ele faz é me seguir no Instagram. Sim. Aí ele começa a ver o imóvel dele, ele comenta, ele compartilha com os amigos. Sim. Ele, é o que você falou, Ele entra é a na minha jornada de equipe. vendedor, né? Ele é a minha equipe. Então, Aham. você percebe isso. Aí você olha, por exemplo, o vídeo do Jack 2 lá, tem um monte de comentário embaixo. É quem que tá comentando? As amigas da Fabiana, Aham. entendeu? Elas vão lá. Poxa, amiga, E fala ainda muito você legal. gera um engajamento que normalmente um anúncio É. seco, básico ali, que ninguém tá dando atenção, não gera. Aí o cara, ele posta um vídeo com a família fazendo alguma coisa numa viagem sem curtidas. Ele posta um imóvel, só o carrossel, 3 curtidas. Exatamente. Os colegas da imobiliária dele. E o gerente falando parabéns. É. Quando vem esse tipo de Oh, meu Deus. abordagem, aí é entender a questão do algoritmo, entender plataforma. Aí é por isso que eu volto naquela questão do influencer. O cara tem que dominar a plataforma, ele tem que entender o que é que tá por trás, como que aquilo movimenta. O que tá pedindo hoje? Tá pedindo o quê? O vídeo cada vez mais curto. Hoje a gente roda ali e você vê vídeo de 3, 4 segundos. Aqueles memes assim que você fala... Aí você olha... 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, 1 milhão. A pessoa, ela fica refém muito a questão de visualizações. Se você entrar no meu Instagram, não tem um meme. Não é porque eu quero... Não é que eu não queira visualizações, Sim, sim. Não tem nada a ver, eu quero muito. Mas eu quero mostrar a minha personalidade. Sim. Não, eu digo não entender a plataforma, é nesse sentido. É nesse Por exemplo, sentido. quando você coloca ela pra aparecer junto com você, se as amigas comentaram, já entrou no Já que entrou o que a no- plataforma pede. Exato. Engajamento. Então, Engajamento. comentário, compartilhamento, salvamento. Eu já estou entrando num outro círculo. Eu estou Sim. estourando uma bolha ali Sim, e entrando sim. nela. Eu concordo, é exatamente essa a estratégia. E aí a gente... O que vocês aqui ouviram em 25 outros episódios que o corretor tem que ter o quê? Relacionamento. Sim. Nós somos... E é a forma que eu tenho O ser humano é de relacional. produzir relacionamento com os meus clientes, tanto o comprador quanto o vendedor. Eu queria que você falasse assim pra gente, a gente já tá partindo aqui pro encerramento, do que você teve, assim, de fato, de conclusão em relação a toda essa sua jornada. Hoje você não trouxe, eu até esqueci de comentar com você, de trazer aquele material pra gente poder Verdade. mostrar um pouquinho pro pessoal. Mas Tá. depois vocês vão entrar no Instagram dele, vão acompanhar tudo, ele vai continuar lá a jornada com vocês. Mas para vocês entenderem, a gente pegou ali alguns antigos, né, que você levou ali de Aham. amostra pra gente. No mínimo 10 páginas, gente. 10 páginas. 12 no total. 12 no 12. total. Então, assim, muito bem produzido, algo, assim, muito detalhado, com muito cuidado, muita informação. Uma informação que não é chata de você acompanhar, não é aquele estudo científico, não. É algo, assim, muito tranquilo de ler, de entender, de absorver. E realmente, toda essa estrutura, essa jornada, contar história, a jornada de venda, de onde você leva o cliente, tudo, exatamente tudo diferente do que é o padrão do mercado. Mas eu queria particularmente nunca tinha visto nada igual. eu queria que você traduzisse isso pra gente, no que isso interfere ou reflete de fato no sentido velocidade de venda. Porque você deu alguns exemplos aqui de dias. Sim. E como que é essa questão? Então, poxa, você já tem mais ou menos... esse imóvel aqui, se eu fizer esse trabalho, eu sei que em Tantos 10 dias dias. vai, Tenho. 20 dias vai. Você já gerou esse feeling, já tem esse histórico. E mais, quantos imóveis você trabalha simultaneamente, para o pessoal ter essa noção. E em relação aos clientes também, eles já vêm entendendo ali, porque você tem histórico, você tem depoimento... Então, uma composição 360 completa. É normal do cliente falar assim, olha, eu sei que se a gente fizer isso aqui que você faz, dá para vender em tantos dias. Já teve isso também? Vamos lá. Primeiro, eu chego para o meu cliente, né? Quanto ao tempo de venda. A primeira coisa, eu preciso imputar para o meu cliente um valor que eu tenho, certo? Para que eu possa vender o imóvel rápido,
você vai precisar compreender esse valor. Eu chego pro meu cliente e falo o seguinte: se você me tratar como opção, eu também vou te tratar como opção. E se você quer mais uma opção, também você é mais uma opção. O que diferencia, o que dá velocidade é o foco. Se você me der a exclusividade do imóvel, eu vou te dar foco. Então, eu não peço por pedir para poder travar o restante do mercado, como a maioria pensa. Eu peço para que eu tenha liberdade e aquilo se torne um ativo. Vamos começar por aí. Então, a maioria dos meus imóveis, que são entre 5 e 10, respondendo a sua pergunta, são sempre entre 5 e 10. Por quê 5 e 10? É o suficiente para que eu venda bem durante o mês. Se eu tiver 5 e 10 focados nesses 5 e 10, que eu possa dar atenção, sou eu sozinho. Né? É o bloco do eu sozinho. Então, nós vamos entre 5 e 10 imóveis. E a partir do momento em que eu tenho já um histórico de venda, e eu posso citar o caso Anhanduí. O caso Anhanduí é sensacional, porque eu não queria trabalhar. Quem indicou o proprietário da Anhanduí foi a Fabi, a dona do Jack 2. De novo ela aparecendo. E eu tenho um outro valor também. Se é uma indicação, não importa o que seja, eu vou atender. Certo? Eu vou atender. Se você quer um aluguel, eu não trabalho com aluguel, mas eu vou te atender. A gente vai pro mercado, eu vou te orientar, eu vou usar toda a minha expertise para poder te atender. Aí veio uma cliente, Cíntia, abraço pra Cíntia. A Cíntia chegou para mim e falou: eu tenho um Anhanduí. Vou posicionar para vocês não fazem ideia que é Anhanduí. Não tem ideia. O Anhanduí é um prédio muito antigo, de 1997, certo? Na frente do Maria Rosa Pedrocian Hospital. Aí vai lá o Thiago, faz o estudo de mercado, tenta entender que todos os imóveis naquela região não estavam sendo vendidos. E aí eu conversei com alguns síndicos também, porque são vários condomínios, né? Aí eu meio que olhei e falei, ó, esse aqui já tá mais judiado, esse aqui já tá melhor, aquele ali tá bom, aquele tá ruim. Consegui contato com alguns síndicos que tem ali pra conversar. Olha, faz muitos anos que ninguém vende aqui. Então eu tinha um estoque até gigantesco, né? Mas eu queria vender só da Cíntia. Eu juro. Só que eu acabei vendendo 7 imóveis lá. Olha. Que é como se fosse um complexo ali, né? Tipo assim, é um complexo. Isso, e que tinha muitos anos que ninguém vendia. Porque tinha muitos anos que ninguém vendia. Fiz o trabalho, no primeiro vendi o da Cíntia rapidão. Aí o que aconteceu? Ela tinha um ex-marido, que o ex-marido tinha 2. Aí eu fui lá, olha, indicou... Ele me efeito cascata ali. Efeito cascata. Aí vendi os 2, que indicou mais um outro. E aí o síndico animou. Vou renovar o meu condomínio. O síndico virou meu parceirão. Sim. Né? O síndico chegou, não, vai e vem. Tá, ó, o contato dessa mulher, ela tá lá na Inglaterra. Teve uma proprietária que morava na Inglaterra, mas tudo... E tá aqui o contato dela, vende imóvel dela, deu uma trabalheira depois. Mas o que eu percebi? Que se você focar, estudar e fizer acontecer, você vende. O 5º, o 6º e o 7º eu não cheguei a anunciar. Olha só. Qual foi o imóvel mais demorado que você vendeu usando essa metodologia sua? Teve imóvel que eu não vendi. Não saiu venda? Não saiu, mas esse imóvel é curioso. Tá? Mas você devolveu o imóvel, você falou, olha... O meu contrato... Essa exclusividade é quanto tempo? O meu contrato é de 6 meses e a pessoa tem liberdade no meu contrato de rescindir o contrato caso eu não esteja cumprindo o que eu prometo. Certo. Então, nesses 6 meses você também abre para o mercado, para, por exemplo, seus corretores parceiros? Quiser fazer parceria? Muito, porque não é uma exclusividade, só você vende, é uma gestão é uma gestão exclusiva do imóvel. Perfeito. Tá? Não é uma exclusividade que só o Thiago pode vender. Não, eu faço uma gestão exclusiva, a gente tem os meus parceiros de negócio. Mas falando um pouco do que você perguntou. Quando me desculpa, eu até esqueci o que eu tinha perguntado. Do não conseguir vender o imóvel. De não conseguir vender imóvel. Teve imóvel que eu não consegui vender. 2 até hoje. Certo? O primeiro imóvel, os 3 P's, o P do preço. Eu falei que custava tanto. O cliente falou, não, mas eu preciso de tanto. Não vai vender, mas eu vou trabalhar. Eu trabalhei, eu levei visita, eu levei gente, eu levei pessoas. A promoção foi uma das melhores campanhas que eu fiz. Certo? Eu fiz várias vezes a campanha. Eu repeti, fiz muita coisa, não vendeu.
Aí deu 6 meses, a gente falou, ó, pode abrir pro mercado. Eu falei, pode abrir. O mercado não vendeu também. E ele foi vender o imóvel, ele para uma outra pessoa. Ele acabou sem corretor. Ele vendeu por conta. Vendeu por conta. Pelo preço que você tinha falado. Bingo. É que daí Essa pra história ele... se repete, né? Isso daí Bingo. Só que até nessa questão da precificação do imóvel, que o normal de acontecer realmente que é o vendedor falar, eu preciso de tanto. Pois é, foi Essa o caso. situação é complicada, né? Eu A preciso. gente tá falando da dor, né? Eu preciso não é o valor do imóvel, né? O quanto você precisa e não o valor mas do quando imóvel. você precifica o imóvel, eu aceitei trabalhar com ele também, tá? Teve esse outro lado. Eu aceitei trabalhar Sim, claro. com esse imóvel. Eu aceitei mesmo sabendo que não estava bem precificado. Sim. Mas vamos lá. Quando você desenvolve esse trabalho todo, você tem um escudo. Qual que é o escudo? Cara, se você não... Vamos colocar o seguinte. Se você chega para um cliente e fala, ó, seu imóvel vale tanto, sem fazer todo esse trabalho, sem fazer tudo isso que eu faço, e você acaba não vendendo, qual que é o pensamento que você tem do corretor? Ele é ruim. Ele é ruim de serviço. Agora você tem embasamento para falar, eu te mostrei um valor, um preço, um valor, e você não quis se alinhar comigo. Aceitou. Exatamente. Ele tinha relatórios quinzenais, eu mando relatórios quinzenais para meus clientes. Eles fazem, eu coloco o quê? Olha, ele teve tanto, o YouTube teve o crescimento de tantas visualizações, os meus anúncios nos portais Ligações, visitas e tal. Tem os números mágicos que eu já tenho por estudo, que quando eu percebo que atinge aqueles números, a venda vem, né? Então, quando você, até voltando na pergunta sobre o prazo, alguns eu até consigo, né? Se eu pegar em Anduí agora, é aqui. Perfeito. Uma aula, né? Uma aula. Principalmente para quem quer ingressar de fato no mercado de terceiros, revenda. Eu vou pedir, assim, encarecidamente para você, se você está começando, se você já está estagnado no mercado há um tempo, que você passe a acompanhar o perfil do Thiago Casarotto. Tem novidades vindo aí para os próximos anos, então é importante que você siga essa jornada junto com ele. Obrigado. Nós temos aí grandes projetos para frente. E é isso, queria agradecer imensamente, né, o seu tempo, a sua dedicação. Eu sei que tem muita coisa para ser falado, né? E o tempo aqui a gente é limitado, infelizmente. Mas te agradecer, realmente foi uma grata surpresa pra gente. Né, ter conhecido, ter visto aqui que existem profissionais que realmente estão dedicados a fazer um trabalho independente do que o mercado fala, independente do que o mercado olha, VGV, quantidade, números e ego e vaidade, tá uma coisa totalmente diferente. É atendimento, é abordagem, é experiência, é legado, é uma construção de uma história. É o amor pelo que faz realmente, né? Porque para poder fazer da forma como você faz, tem que amar muito mesmo. O gostoso foi ter ouvido isso já da boca de um cliente, sabia? Eu já ouvi isso e isso é amar a coisa realmente. mais... Isso demonstra só o quanto você ama realmente, o quanto você é apaixonado pelo que você faz. Inclusive, até ontem eu mostrei o seu perfil para uma corretora e ela falou, ele é de Campo Grande? Porque realmente nós não temos pessoas que fazem isso aqui em Campo Grande. Como eu até disse, para mim, assim, você foi o primeiro que eu vi fazendo esse tipo de trabalho no imóvel de terceiro e principalmente para o imóvel mais antigo, que de uma certa forma o mercado está abandonando ele, né? E a gente até fazendo treinamentos, mentorias, a gente via essa estruturação na teoria. A gente não tinha visto na prática. Então, por isso que foi uma grata surpresa. Sim. Não somente pela estrutura que você faz, mas pela pessoa. Então, assim, espero que a gente possa fazer aí parcerias, né? Enfim, trabalhos juntos pela frente. E que seja só o início de um relacionamento, que a gente possa contar novas histórias para esse público aqui de Campo Grande. Exatamente. Tá certo. Vamos fazer uma brincadeira de engajamento? Vamos. Se você que tá vendo esse podcast chegou até aqui, certo? Se você chegou até aqui, eu vou dar um presente. Aí sim. Né? Se você chegou até aqui, vamos colocar um código? Um código. Vai ter que mandar um direct lá no seu... Vai ter que mandar um direct pra mim, escrevendo assim, housing é foda. Aí sim. Boa. Se você mandar um direct pra mim escrito housing é foda, você pode pedir o que você quiser. Se você quiser o meu
dossiê do meu imóvel. Olha. Se você quiser o PDF do meu dossiê. Isso é muito valioso. Se você quiser uma das minhas avaliações, eu vou mandar para você. Manda ali no direct. Boa. Ótimo. Muito bom. Mas você tem que chegar até aqui. Eu vou mandar. Isso que eu ia falar, eu vou mandar também. Quero. Brincadeira do engajamento, gostou? Boa. Muito Thiago, obrigado novamente. Thiago. Já se inscreve no canal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, vai lá no Instagram agora do Thiago, já segue ele, acompanha, já manda esse direct. Entra no canal do YouTube dele também, a gente vai deixar todos os links aqui, se inscreve lá, acompanha como ele conta essas histórias, que é muito interessante, muito legal. E até o próximo episódio. Tchau. Valeu!